A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus, primeiramente, perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo, orar em nome daquele que tem todo o poder no céu e todo o poder na terra, pedir a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, pedir o sobrenatural de Deus sobre todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, o sobrenatural de Deus, pedir para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, pedir o milagre de Deus, o milagre do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o consolador da igreja, aquele que nos fará lembrar tudo aquilo que Jesus falou, o Espírito Santo, aquele que vai nos convencer do pecado. Amados, pedimos sempre ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse para eles: em meu nome vocês expulsarão os demônios e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. E aqueles que crerem nos meus ensinamentos, diz o Senhor Jesus Cristo, batiza eles em nome do Pai, o Deus Criador do céu e da terra, em nome do Filho, o único Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo, o auxiliador e consolador da igreja. Amados, a necessidade, glória a Deus, aleluia, de crer no Senhor Jesus Cristo. A necessidade, amados, de buscar a presença de Deus enquanto ainda se o acha. Quantas pessoas já partiram? Quantas pessoas deixaram de ter a oportunidade de buscarem a Deus? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Mestre? Cabeça e mestre da igreja, mestre para ensinar. Amados, muitas pessoas dizem ser do Senhor Jesus Cristo. Muitas nações religiosas estufam o peito e dizem: Jesus é meu único e suficiente Salvador. Mas precisam ir lá na antiga aliança para trazer observâncias de guardar dias, observâncias de alimentos, observâncias de roupas, observâncias de pagamentos. Isto nós vemos. Se você não guardar este dia, você não vai ser salvo. Se você comer tal alimento, você é impuro. Se você vestir tal roupa, você é o imoral. Se você não pagar isso, você é um ladrão. Nós temos que entender que Mateus 28:18, Jesus Cristo, ele disse: o Pai me deu todo o poder no céu e na terra.
Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos e àqueles que crerem nestes ensinamentos. Batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Jesus tem um ensinamento para a igreja. João capítulo 8, versículo 31. O que diz o Senhor Jesus Cristo? Se vós permanecerdes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o que diz no versículo 32? Reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual a verdade que liberta o homem? É a verdade plaquista? É a verdade devocional? É a verdade de um líder religioso? Ou é a verdade do Senhor Jesus Cristo? Hoje nós vemos muitas denominações religiosas apresentando a verdade da idolatria, da adoração de ídolos, da adoração de imagens, da adoração de esculturas, o se ajoelhar perante imagens, rezar para elas, acender velas para elas. Uma verdade condenada tanto no Antigo como no Novo Testamento pelo Deus de Israel, pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nós vemos a prática do ocultismo através de entidades, a bruxaria, a feitiçaria, práticas condenadas por Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Nós vemos em muitas nações religiosas a prática da superstição mística através de amuletos. O amuleto da sorte, o amuleto do amor, o amuleto da prosperidade, o amuleto da cura, o amuleto da libertação. São vários tipos de objetos e amuletos em várias denominações religiosas que se dizem cristãs, evangélicas, mas não segue o evangelho, que é o poder de Deus, a qual o apóstolo Paulo não se envergonhava. Seguem o evangelho místico, supersticioso, ocultista e idólatra. Práticas como o círculo, as correntes, as sessões, o descarrego, as fogueiras, são práticas que nasceram no ocultismo, na feitiçaria, na idolatria, na superstição, e são adotadas por várias denominações consideradas cristãs e evangélicas. E muitos vão dizer: ah, pastor, nada a ver. Hoje é tudo nada a ver e tudo a ver. Hoje nós temos muitas denominações religiosas que começaram no poder, no batismo com o Espírito Santo, na profecia, na revelação, na cura, nos milagres. E hoje tudo isto foi substituído por escândalos e mais escândalos. A imoralidade, o adultério, fornicações, corrupções, líderes religiosos com a missão de arrecadação de dinheiro para encher os seus cofres, ostentação, vaidade, soberba, o poder subindo para a cabeça. Quantos pastores trocaram o ministério com Deus pelo ministério político para ter um poder nesta terra? Assim nós vemos, amados, nós vemos várias situações que entristecem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos a igreja
uma parte dela trocando a missão de Deus pela missão de si própria. Vários líderes religiosos hoje abandonaram a missão de Deus para a sua própria missão. Hoje pregar a palavra de Deus não é o principal, é uma consequência para que muitos venham conseguir cumprir a sua missão. Eu vou pregar a palavra de Deus, muitos dizem, para ganhar dinheiro, para comprar isso, para comprar aquilo. Nós temos um pregador, uma história de um pregador que falava mal de várias denominações religiosas, falava mal de arrecadar dinheiro nesta terra, de ajuntar posses nesta terra, que deviam dar tudo para a igreja, que não deveriam se preocupar com as coisas aqui nesta terra. E quando ele morreu, foram ver, ele tinha dezenas e dezenas e dezenas de imóveis, de bens materiais. Para os seus membros, não precisavam ajuntar nada, não precisavam guardar nada, mas ele ajuntou dezenas e dezenas de imóveis. E assim nós vemos o relato de muitos, aonde eles dizem: vocês têm que dar tudo o que vocês têm para a casa de Deus, para a obra de Deus, para a igreja. Deem a sua casa, o seu terreno, o seu carro, até os móveis dentro de casa. Vocês não vão levar nada para o céu. Ajuntai os vossos tesouros no céu, onde não há traço, ladrão e a ferrugem. Nada para os membros, mas tudo para eles. Mansões, iates, jatinhos particulares, fazendas, apartamentos luxuosos, carros blindados, carros importados. Não é assim? E o povo, infelizmente, enganado por políticos corruptos e enganado por líderes religiosos corruptos. O povo não tem muito para onde escapar. Se cair na mão de um, escapa da mão de um, já cai na mão de outro. Muitos são enganados por políticos corruptos, mas também existem líderes religiosos corruptos, e estes ainda são piores, porque eles conhecem a palavra de Deus. Deveriam ter temor a Deus, não deveriam brincar com as coisas de Deus, não deveriam extorquir o povo de Deus, deveriam ter temor ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Zombam de Deus. E assim nós vemos vários e vários líderes, pessoas que perderam o temor a Deus, perderam o respeito pelo ser humano, o amor ao próximo. Porque existe uma frase que diz: se você não quer ajudar, então que não tire. E nós vemos hoje muitos líderes mais tirando do que ajudando. Jesus disse: se não ajunte, que não espalhe. E muitos estão mais espalhando do que ajuntando. Amados, a palavra de Deus deve ser pregada. Muitos poderão dizer: ah, pastor, se pregar a palavra como ela é, não vai vir ninguém para a igreja. Amados,
A Bíblia é clara em dizer que mais vale uma alma salva que o mundo inteiro perdido. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele estará presente. Mas vale um lugar com 3 pessoas ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que 10.000 pessoas em outro lugar ouvindo ensinamentos mentirosos, enganosos, que não vem do Senhor Jesus Cristo. Práticas ocultistas, místicas, supersticiosas, métodos enganosos de manipulação. E infelizmente, muitas pessoas preferem estas práticas do que os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Igreja fracassada não é a igreja que tem 2, 3 pessoas. Igreja fracassada é aquela que não prega mais o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Igreja fracassada é aquela que trocou os ensinamentos de Jesus pelos ensinamentos de Baal. Igreja fracassada é aquela que trocou o poder de Deus pelo poder das trevas. Esta sim é uma igreja fracassada, condenada pelo Deus de Israel. Não é apenas a quantidade, mas sim aquilo que se prega. Glória a Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia de nós, pecadores, errantes e falhos. Que Deus venha todos os dias perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas ignorâncias. Que Deus venha nos limpar todos os dias de tudo aquilo que não agrada a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas as famílias no Brasil e fora do Brasil. Em nome de Jesus eu repreendo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno. Todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, sai das famílias, sai toda tristeza, toda angústia, sai depressão, sai opressão, sai das vidas, sai de morte, de suicídio, sai das vidas, sai das famílias agora. Eu repreendo todos os demônios que venham bater em retirada agora, sai das vidas agora, sai das famílias agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as fortalezas satânicas, todo espírito de miséria, de tranqueira, de mendiguice, de doença, de enfermidade, sai das famílias agora, sai das vidas agora, em nome de Jesus. Eu oro pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz nas famílias. Eu oro, como diz a palavra, orai uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Que Deus venha abençoar a todos no Brasil e fora do Brasil. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, proteção e livramentos contra todo tipo de mal. Que Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha, compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos que estão divulgando o link desta pregação para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, que estão ali, glória a Deus, aleluia, juntos nesta obra missionária, pregando a palavra de Deus, mostrando que só existe um caminho, verdade e vida. João 14:6, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Não parem de orar, não parem de clamar, não parem de buscar em Deus. Todos os dias pedimos, buscamos, batemos na porta de Deus. Pai, abençoa
a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Supre, Pai, todas as nossas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus, glória a Deus, aleluia.